Olá, tudo bem? Aqui é a Juliana Slicker, eu sou psicanalista e sou consteladora familiar e eu venho trazer com você reflexões, pensamentos, teoria mesmo e técnica com relação à constelação familiar, para que a gente possa buscar o nosso entendimento, o nosso crescimento, utilizando a constelação como técnica, tá bom? Se você acabou de chegar no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Tem um botãozinho, tem um sininho também para ser notificado quando tem vídeos novos. Tem vídeos novos todas terças e quintas-feiras e toda quarta-feira tem aulas ao vivo. Tudo aqui nesse canal. E o tema do vídeo de hoje é sobre as nossas heranças familiares. Eu ouvi um psicanalista falando num podcast essa semana, estava ouvindo, em que ele começa dizendo que a nossa maior herança não são as heranças financeiras, enfim, né? Ou aquilo, né, que tem um terreno que chegou e tal. Na verdade, a nossa maior herança são as nossas histórias familiares, né? As narrativas que chegam até nós. E aquilo me fez pensar bastante. Por quê? Porque é todo este processo que a gente vem fazendo e busca fazer em uma sessão de constelação familiar, por que não na psicanálise também. A sessão de constelação familiar é uma terapia breve, é uma sessão resumida, é algo que é muito pontual, é muito cirúrgico para um tema específico que eu tenho. Porém, ali, naquele lugar, naquele momento, eu posso resgatar histórias da minha família que de alguma forma foram traumas, ou em outras gerações, ou traumas comigo mesmo, na minha infância, histórias que aconteceram e que me trazem situações, adoecimentos para o corpo, às vezes, né? Então, a gente vai entendendo a constelação familiar como algo que vai completando a nossa história. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre as narrativas familiares, porque quando eu conduzo uma sessão de constelação familiar, e se você é consteladora ou se você é estudante de constelação, você talvez já tenha se deparado com isso. Quando a gente conduz uma sessão de constelação familiar, é importante que a pessoa saiba da história. Ela não vai saber todos os detalhes, mas a gente vai perguntando pontualmente alguns detalhes e ela vai sentindo aquela história, ela vai sentindo que é verdadeira, ela vai dando um lugar na alma dela para se conectar com a história. E como isso é importante, porque é aí que a gente vai construindo e completando algumas lacunas dentro de nós. A gente vai tecendo essas narrativas de uma maneira mais clara dentro de uma sessão, em que, de certa forma, a gente vai também se constituindo e se completando em uma sessão. E aí a gente fala assim, peraí, mas então eu descobri que essa história, porcaria de história, né, é a minha história familiar, o que eu faço com ela? Também em uma sessão de constelação familiar, a gente entende que essa é a história. Ponto. Posso não ter escolhido que a história fosse desse jeito, eu poderia escolher que a história fosse de outro jeito. Porém, a minha história, a história da minha vida é essa que eu acabei de me deparar, de me dar conta. O que eu faço a partir dessa história? E aí eu entendo então que essa história é de quem já viveu a história, que são os antepassados, ou mesmo eu com traumas infantis, né, as minhas histórias da minha infância, dos meus pais. Essa história é a história que aconteceu. Mas eu posso daqui, de onde eu estou fazendo a minha sessão e conhecendo essa história, eu posso desenhar um caminho diferente. E por que eu desenho esse caminho diferente a partir da sessão? Porque eu consigo incluir essa história. Eu não fecho os olhos para ela, eu não finjo que não existe, ou mesmo eu não deixo ela cair no esquecimento, no desconhecimento. Na verdade, eu começo a incluí-las, eu começo a dar lugar às histórias da minha vida, então a minha vida passa a ter muito mais significado a partir do momento que eu incluo essas histórias, que eu trago esse conhecimento para mim, e a partir daí, então, eu posso ter uma vida, enfim, diferente. Porque eu encontro qual é o meu lugar, eu encontro qual é a minha posição. Por quê? Porque eu dei um lugar às histórias familiares que vieram antes de mim. É super sutil essa diferença, é super sensível, mas ela faz toda a diferença na nossa vida. A gente não vive
como se nada tivesse acontecido, e a gente também não julga a história dos nossos familiares que deveria ter sido diferente. A gente simplesmente entende como foi, encontra um lugar para essas histórias, um lugar na nossa alma também, e a partir dali a gente pode seguir a nossa vida com os passos e com o rumo que a gente quer seguir, claro, mas incluindo. Espero que essa reflexão tenha provocado você tanto quanto ela me provocou, porque eu acho que é importante a gente pensar a respeito do nosso papel, né, na nossa vida e também, claro, dentro do nosso sistema familiar, tá bom? Coloque seus comentários para mim aqui no vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.